Tudo bem, gente? Vamos falar hoje de direitos de visita do papai, como é que funciona a divisão de tempo, por que o papai sempre fica com direito de visita e a mamãe com a guarda. Vamos lá conversar, que essa é uma discussão delicada. Quer saber disso? Vem comigo e vamos saber agora. Tudo bem, gente? Vamos lá falar sobre direito de visita do papai, né? Que é uma coisa que muita gente me xinga na internet porque fala que eu tenho uma opinião que é pra mamãe, que eu sempre sou pró-mamãe e nada pro papai. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro problema que sempre me falam aqui é que eu puxo demais a sardinha pro lado da mamãe porque eu quero dar a guarda pra mamãe e o papai não tem direito a nada. Porque o papai tem o mesmo direito que todo mundo, e é verdade, gente, só que vocês esquecem uma coisa, vocês esquecem de onde vocês vieram, vocês esquecem do berço, da cultura que a gente tem nesse país, que é uma sociedade patriarcal, e eu vou dar o exemplo, tá? Então, o que acontece aqui? Na nossa cultura, né, naquilo que a gente nasceu, que a gente aprende desde pequenininho, a mamãe tem a responsabilidade de tomar conta dos filhos, né? A mamãe tem toda aquela coisa do peso em cima dela para a criação dos filhos. Isso é uma coisa inegável, né? Qualquer papai pode falar, xingar à vontade, mas eles não se esquecem que quem tem na cabecinha de todo mundo nessa sociedade o dever de cuidar dos filhos é a mamãe. Então, na hora que esse dever se transforma num direito, as coisas ficam complicadas, né? Porque daí todo mundo fala, por que ela só tem direito e nós fazemos tudo e não temos direito nenhum? Essa é uma coisa normal que a gente está acostumado a ver. Agora, pensa, reflita, quem fica com a mamãe aqui nessa sociedade, quem tem a obrigação da criação, não é sempre, tá? Porque circunstâncias variam de famílias para famílias. Agora, dentro do nosso caldo cultural, o que acontece é que a mamãe vai ter que ficar com a guarda. A mamãe fica com a responsabilidade dos filhos. É assim, tá? Vamos pensar, tenho dois exemplos aqui. No Oriente Médio, alguns países que são muçulmanos, né? Os países muçulmanos, os meninos, ao completar 7 anos, eles passam ao papai, tá? Responsabilidade fica do papai, porque o papai quer criar aquele menino para se tornar um homem. Então, naquela civilização, eles têm esse caldo cultural que fala 7 anos, meninão, papai. A gente não tem isso aqui, gente, tá bom? Esse é um ponto. Segundo ponto, todo papai reclama, nossa, por que elas têm tanto direito e eu não tenho direito? Então vamos pensar. Vamos imaginar que a mãe tem a guarda. E vamos imaginar que essa mãe decide ir trabalhar e ela não tem tempo para ter para os filhos e para manter, né, a criação dos filhos todo o tempo. O que ela faz? Vamos conversar com o papai para o papai ficar com a guarda. Nossa, ela é crucificada nessa sociedade. Por quê? Porque a mamãe tem obrigação de ficar com os filhos, gente. E se ela não fica com o filho, o que acontece? Ela sofre um preconceito, tá? Qual que é a palavra preconceito? É um pré-conceito, é um conceito que a gente tem sem conhecer o caso. Então, não importa o que a mamãe fizer, se ela não tiver com a guarda, ela é uma filha, ela é uma mãe ruim. Isso é o que fica. Então, se ela sofre esse problema aqui, ela tem o benefício também de ter preferência na guarda. É sempre que ela vai ter? Não. Não é sempre que ela vai ter o direito de guarda. Mas não adianta falar, espernear, pode fazer o que quiser. Ela começa o jogo com 2-0 para ela, porque é a escolha natural. E sou eu que estou falando? Não, é a sociedade que você nasceu. Então não me xinguem, tá? Pensem naquilo que acontece, porque isso é o que acontece eu sou advogado, não dou decisão. Então isso que acontece nos tribunais. A decisão dos juízes normalmente é favorecendo a mãe. Se a mãe é uma má mãe, porque ela coloca o filho em risco, porque ela tem atividades que não são moralmente aceitas e expõe o filho a isso, se elas têm problemas de drogas, elas vão perder a guarda, é óbvio. Agora, se está em uma igualdade de condições,
As opções que se colocam é a guarda unilateral para a mãe ou, como a lei manda, a divisão por guarda compartilhada. Mas mesmo na divisão por guarda compartilhada, na grande maioria dos casos, a criança vai morar com a mamãe. E o papai, apesar de ter guarda compartilhada e direito nas decisões das crianças, ter o direito de saber o que está acontecendo, ele vai cair no mesmo regime de visitas, na maioria das vezes, não sempre, tá bom? Não sempre. Vamos lá, aquela outra pergunta que me faz é a guarda alternada. Nossa, a guarda alternada porque é o ideal, a divisão de tempo ideal. Não é o que acontece na prática, tá? Normalmente se pensa que a criança precisa ter um lar, ficar lá e visitar o papai, não ter duas bandeirinhas em dois lares. Eu já falei isso de outras vezes. E eu continuo sustentando essa opinião. Por isso que a guarda alternada aqui não é uma coisa aceitável. Além do que outras pessoas me fazem críticas, que estão certas, é que na guarda alternada, quem está com a criança vai ser o responsável por fazer a decisão naquele momento. Aí a criança vai para o outro, aquele outro fica com a decisão naquele momento. Imagina, estão vivendo uma semana na casa de uma na casa de outro, e os dois têm direito de fazer decisões que vão ser conflitantes. Tá? Então isso é uma das razões. Mas vamos lá, vaca fria. Ficou então um papai o direito de visita e a mamãe a guarda unilateral, ou eles têm guarda compartilhada e o papai não tem a residência da criança. Como é que fica a divisão do tempo? O beabá para vocês que nunca viram, porque quem entrou no processo já sabe, e quem é advogado que milita nessa área já sabe, mas a pessoa que vai começar não sabe ainda, o estudante de direito não sabe, que o advogado que não é da área não sabe, mas é o seguinte, normalmente, a cada 2 semanas, passa um fim de semana com o papai. Tá, então, mora com a mamãe, ficou da segunda até a outra sexta, né, de 2 semanas, passou um fim de semana com a mamãe, até a sexta, papai retira a criança ou na sexta à noite ou no sábado de manhã e devolve no domingo à noite. Esse é o padrãozinho. Então, papai fica com 2 dias de 14. Tá bom? Não estou falando que isso aí é muito, é pouco. Agora, paciência é a cultura que a gente vive, tá? Esse é o normal que acontece. Aí o que tem? Natal e Ano Novo. Com quem que fica? No Natal do ano ímpar, vamos supor, fica com a mamãe. No Natal do ano par, fica com o papai. Ano Novo inverte. Então, mamãe ficou com o Natal no ano ímpar e o Ano Novo no ano ímpar vai ficar com o papai. Então, dividem-se as festas. Um passa o Natal e o Ano Novo. Um passa o Natal e o outro o Ano Novo daquele ano, e no outro ano inverte-se, tá? Mamãe, aniversário da mamãe, vem passar com a mamãe, faz festinha com a mamãe. Aniversário do papai, faz festinha com o papai. Aniversário da criança, no ano par com um, no ano ímpar com outro. Esse é o tipo de divisão. Férias de julho, pode-se falar metade do tempo com um, metade com outro. Alguns preferem fazer férias de julho com um, férias de verão com outro, mas o normal é dividir o tempo das férias. E aí, no ano par, a primeira metade com um e a segunda com outro, e aí inverte no ano ímpar. Tá? Então, estas são os... Dia da criança, né? Esqueci. Dia da criança, passa com um ano com outro. Você entendeu? Quando tem uma festinha, alguma coisa que diz respeito à criança, se inverte, os papai passa num ano e a mamãe passa no outro. Quando diz respeito ao papai ou à mamãe em si, passa com eles. Sempre, tá bom? Tem gente que põe um componentezinho aí de uma quarta-feira, passar a pernoite, né? Pernoite, passar a noite com o papai. Acontece isso também. Dá um pouquinho mais de tempo, porque a ideia da guarda compartilhada, que é uma contradição em si, depois de tudo isso que eu falei, que é a prática que mostra, é que se haja um maior equilíbrio em relação ao tempo que se passa junto com um com o outro. Como vocês viram, não é bem assim. Na prática fica um pouquinho diferente. Tá? Agora, se você é um papai esforçado e eu quero lutar pela criança, você tem que lutar por ter
Primeiro, guarda compartilhada. Se mamãe tiver problemas, guarda unilateral, sempre mais difícil de conseguir. Guarda unilateral com você. Lute por ter a visita, por ter a residência da criança com você. É normal? Não, mas tem que lutar. E se tudo der errado, lute por ter um equilíbrio maior no direito de visita, na visitação, para você ficar com um tempo maior. O ideal seria aquilo que eu falei, uma semana com um, uma semana com outro. É possível? Difícil quando vai para uma decisão judicial, mas no acordo dá. Se você fizer um acordo e conseguir isso, talvez dê. Isso depende das circunstâncias, tá? E volto a repetir, isso que eu falei aqui é o que acontece na maioria das vezes, mas isso não significa que vai acontecer com você. Você precisa entrar, brigar. Só faz gol quem tá lá para cabecear dentro da área. Se você não estiver lá, você não vai fazer o gol, filhão. Tá bom? Procura um advogado e lute por aquilo que você consegue, por aquilo que você quer, que talvez você consiga, vai para frente. Não é o que eu tô falando, não é verdade. Eu sou advogado, não sou juiz. E não sou juiz do seu caso. Legal? Mas é um banho de realidade aqui para você entender o que está pela frente. Legal? Espero que isso tenha ajudado você. Inscreva-se no canal, dê o like, faça comentários, faça perguntas aí. Eu não consigo responder para todo mundo, mas alguns dá. Talvez seja o seu. Mande aqui e a gente vai tocando para crescer o canal. Legal? A gente se vê no próximo vídeo. Brigadão!